Olá, quero compartilhar com você um pouco das reflexões que tenho feito nesses dias em que estamos resguardados em nossas casas e lembrar que toda crise em nossa vida, ela é um tempo de oportunidade. A crise nos faz pensar e repensar coisas. A crise nos leva a analisar os nossos hábitos, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de reagir às coisas que acontecem à nossa volta. A crise nos leva a repensar coisas e com isso nós temos oportunidade de mudança. Eu vejo com muita alegria pessoas mudando o seu jeito de viver, seu jeito de pensar, mudando o seu comportamento, mas vejo também com muita tristeza pessoas que não estão mudando em nada. Ao contrário, tornam-se cada vez mais amargas, cada vez mais dispersas, cada vez mais optando por gastar o seu tempo com coisas que não levam a lugar nenhum. E no meio de todas essas minhas reflexões, eu dei uma olhada na palavra de Deus e do que ela fala a respeito de doenças. Eu não pretendo aqui citar muitos textos bíblicos, porque nosso tempo também não é muito longo para isso. Mas assim, eu gostaria de dizer que a Bíblia, ela fala de doenças, de pestes, de epidemias, de pandemias, e ela traz esses assuntos sempre como resultado, ou basicamente como resultado do pecado. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que ele viu que tudo que ele tinha feito era muito bom, e isso a gente lê em Gênesis 1. E isso quer dizer que as doenças não faziam parte do plano de criação original de Deus. Mas quando o ser humano transgrediu a vontade de Deus, então, por causa disso, foi exigido uma punição pela sua desobediência. E essa punição trouxe consequências terríveis, consequências para o ser humano e para toda a criação, conforme Romanos 8:22. Toda a criação hoje geme por causa do pecado. Debaixo da maldição divina, a criação se tornou disfuncional. Por isso, é bom nós sabermos e pensarmos e refletirmos sobre isso, que as doenças e a morte, elas são resultado do desequilíbrio na criação de Deus. Elas são resultado direto do pecado, da desobediência, da rebeldia do ser humano contra Deus. E por isso, nós precisamos entender que o que está acontecendo ao nosso redor hoje é também consequência do pecado. É também consequência do descuido do ser humano com a criação, consigo mesmo, com seu próprio corpo. Muitas doenças são causadas por falta de cuidados com relação à nossa saúde. Muitas doenças são causadas por falta de higiene, por falta de alimentação adequada, porque nós não nos hidratamos, não bebemos água, ao contrário, nós bebemos coisas que são nocivas ao nosso corpo. Tudo isso nós precisamos considerar neste momento. Uma pessoa pode contrair uma doença grave por ter um modo de vida errado. Uma doença pode ser consequência de um pecado que eu tenho na minha vida e que eu costumo cultivar. Jesus certa vez curou um doente e ele disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João 5,14. Ora, se Jesus considerou que aquele homem, por causa do seu pecado, poderia vir a adquirir uma doença ainda pior, isso significava que a doença que ele havia passado, em grande parte, era resultado de pecado. E assim é na nossa vida também. É claro que as doenças elas podem ter um propósito pedagógico, né?
Deus pode usar as doenças para nos ensinar, para aperfeiçoar a nossa fé e o nosso caráter, como seus filhos, né? Como nós muitas vezes corrigimos os nossos filhos por amor para que eles mudem, assim também Deus pode nos corrigir, Deus pode permitir que uma doença nos sobrevenha para nos ensinar algumas coisas. Eu mesma já passei por doença que me fez perceber que Deus estava querendo me ensinar. Eu já convivi com pessoas que sofreram doenças e perceberam que Deus estava querendo ensiná-las. E muitas pessoas realmente saem desse processo de doença melhores, restauradas, com um estilo de vida diferente, com atitudes novas, aprendem com o sofrimento. E aí nós temos na Bíblia o caso de Jó. Jó foi um homem que foi atingido pela doença sem que tivesse feito algo que causasse essa doença. Mas ele foi provado. Dentro do seu sofrimento, ele foi provado. E ele mostrou realmente ser um homem de muita fé em Deus. Jesus, no Novo Testamento, fala sobre as epidemias como sinal do fim dos tempos. Isso não quer dizer que o fim dos tempos já chegou, mas que está nos lembrando que ele se aproxima. E isso nós precisamos considerar. Nós temos visto terremotos, maremotos, epidemias, guerras, o amor diminuindo entre as pessoas. Você quer ver o amor diminuindo entre as pessoas? Vá para o Facebook. O amor já quase não existe. Não há respeito, não há tolerância. Nós acabamos nos deixando envolver por essa onda de falta de amor. Tomemos cuidado com isso. O fim dos tempos se aproxima, sim. E há um outro fator. Esse período de sofrimento, quando vêm as doenças, ele também proclama a necessidade de arrependimento. A necessidade de reconhecermos os nossos erros. A necessidade da humanidade reconhecer seus pecados, de nós pessoalmente reconhecermos os nossos pecados. Muitas pessoas estão orando agora, mas quantas pessoas estão reconhecendo seus pecados diante de Deus? Ao contrário, eu vejo pessoas pecando cada vez mais e publicamente. E Deus está nos chamando ao arrependimento. Sim, arrependimento pessoal, arrependimento familiar, comunitário, social. Quanto pecado nós temos cometido. Então, o que nós devemos fazer em tempos de doença? Quais são algumas atitudes daquele que crê em Deus, que crê em Jesus? Primeira coisa, confie em Deus. Confie nele. Isso a gente já tem falado há muitas palavras aí na internet sobre confiar em Deus. Essa é uma oportunidade que nós temos para testemunhar do Deus em quem nós cremos. É a nossa oportunidade de darmos uma boa palavra para as pessoas, de testemunharmos: eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu me coloquei e estou nas mãos de Deus. Essa é uma oportunidade muito especial que a gente tem. Em segundo lugar, não tente a Deus. Não tente a Deus, porque Deus não vai te proteger se você não fizer a sua parte. Não pense que você vai fazer tudo o que você quer e Deus vai estar te guardando. Não anuncie aos quatro ventos que você está guardado por Deus se você não está fazendo a sua parte. Ter fé não significa ser inconsequente.
na situação que nós estamos, o cuidado para evitar que a doença se espalhe é fundamental e é dever de todos nós. Então, se você pode, evite. Agora, se você não pode, se você é obrigado a sair, a trabalhar, coloque-se nas mãos de Deus, entregue para Ele essa situação e creia que Ele vai te cuidar. Mas se você não precisa, não tente a Deus, porque Ele quer que você faça a sua parte. É nossa responsabilidade nesse momento. É verdade que Deus cuida do seu povo, mas Ele também vai fazer isso através das nossas próprias ações. Então, a nossa prudência vai nos ajudar neste momento. O livro de Provérbios fala muito sobre ser prudente. E agora é o momento de nós sermos prudentes. Terceira coisa que nós podemos fazer: olhar para a providência divina e orar. A oração ela deve prevalecer sobre o desespero e a ansiedade. Não vai nos adiantar controlarmos a nossa ansiedade com medicamentos se nós não estivermos na presença do Senhor. Porque a palavra diz: lançai sobre eles toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E eu estou dizendo isso por experiência própria, porque eu tenho vivido dias de intensa ansiedade. E tenho colocado nas mãos de Deus. Tenho lançado sobre Ele a minha ansiedade. Estou olhando para a providência de Deus. Sei que Ele é um Deus presente, que Ele nos ama, que Ele protege. Manter na nossa mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Sim, a gente sabe esse versículo e a gente cita ele para as outras pessoas. Agora chegou a hora de vivermos para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, nesse tempo, vamos exercitar nossa fé. Vamos nos guardar. Vamos cortar da nossa rotina aquelas coisas que significam perda de tempo. Vamos cortar da nossa agenda aquelas coisas que não nos levam a lugar nenhum. Vamos tirar da nossa rotina aquilo que não nos acrescenta nada. E vamos aproveitar o nosso tempo para crescer, crescer na fé, crescer nas amizades, crescer nos relacionamentos, crescer no conhecimento. Quanta coisa nós podemos aprender. Que Deus nos guarde nesse período de crise e que seja um tempo de oportunidade para cada um de nós. Um abraço.